Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maninji. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, segunda aplicação. Vale lembrar que a gente já fez as resoluções da primeira aplicação. Então, não deixem de acompanhar aí na playlist, né? Que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Então tá, a gente agora tá corrigindo a segunda aplicação, né? Caderno azul. E agora a gente vai para a questão 13, né? A questão 13, ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, olha só. A mídia divulga a exaustão do padrão corporal, a exaustão, um padrão corporal determinado, padrão único, branco, jovem, musculoso e especialmente no caso do corpo feminino magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas de 5 a 8% da população mundial, especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. A mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo num padrão único de beleza tanto para mulheres quanto para homens. Fonte Educação Física e Adolescente. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte, a questão, olha só. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que essa população o quê? Aqui no caso, que essa população, né? A. É caracterizada pela rica diversidade. B. Possui em sua maioria mulheres obesas. C. Está devidamente representada na grande mídia. D. Tem padrão de beleza idêntico aos demais países ou é composta na maioria das pessoas, na maioria por pessoas brancas e magras? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, na questão, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Deixa eu só voltar aqui que travou isso. É isso mesmo, aqui no caso, a letra A, olha só, é caracterizada pela sua rica diversidade. Olha a pergunta, gente, é importante a gente ler o comando, o principal é o comando, tá certo? Os textos ajudam às vezes a questão, o texto também pode não ter nada a ver, né? Mas aqui no caso, o importante é ler o comando. O que o comando pergunta, né, em relação ao texto? Aqui no caso, o comando da questão, ele vai perguntar em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros. Compreende-se que esta população, então, cuidado. Aqui, olha só, é uma pegadinha para confundir o texto. Ele se refere sim a um padrão, né? Aqui no caso, por que a letra A, né? É caracterizada pela sua rica diversidade. Quem? A população brasileira, entenderam? Aqui no caso, o texto, ele vai aí fazer, né, uma comparação, né, até uma crítica, olha só, a mídia, né, olha só que a mídia divulga aí um padrão determinado de beleza, olha só, padrão único, branco, jovem, musculoso, no caso feminino, né, o padrão que a mídia divulga é o corpo feminino magro, né? Olha só, pesquisas apontam aqui, apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica a apenas 5 a 8% da população mundial. Ou seja, né, aqui no caso, nem todos têm esse padrão e nem todos devem seguir esse padrão, se for analisar. O texto é uma crítica mesmo em relação a esses padrões de belezas que a mídia impõe, né? Olha só, especialmente onde a diversidade é uma característica marcante, a mídia em geral acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos de raça, pela própria mestiçagem aqui no caso, né? Insistindo em um único padrão de beleza por mulheres. Então esse texto ele faz uma crítica aos padrões que a mídia impõe, né? O corpo magro, aqui no caso, a exclusão de raças, né? Aqui no caso, corpo magro, jovem musculoso, branco e etc. Então, esses padrões que a mídia impõe aí, né, não vai representar totalmente a população mundial, né, não só aqui, digamos, brasileira, mas aqui no caso mundial. Então, esse texto é uma crítica em relação a esses padrões que a mídia impõe, tá certo? E a pergunta, ela vem trazer, olha só, cuidado para não confundirem, o texto faz uma crítica, mas olha o comando, ele vem destacar em relação ao padrão corporal dos brasileiros. Então, não é o que a mídia impõe. Entenderam a questão? Aqui, no caso, o comando é em relação não ao que a mídia impõe, e sim à população brasileira. Olha só, em relação aos aspectos do padrão
corporal dos brasileiros. Então, sim, olha só, compreende-se que essa população que é caracterizada pela sua maioria, é caracterizada pela sua rica diversidade, ou seja, diversidade, pessoas de vários aspectos, aqui no caso, diversidade de raças, né? Aqui no caso é uma diversidade, né? Pessoas diferentes. Então, por isso que é a letra A, né? Isso que torna aí rica a população, né? A sua diversidade. Então, aqui no caso, por isso que vai ser a letra A, porque a questão ela vem perguntar em relação ao padrão, aqui no caso da população brasileira, não ao que a mídia impõe. Então, cuidado para não confundirem, tá certo? Não caírem na pegadinha. Aqui no caso, é a letra A exatamente aqui no caso, pela sua rica diversidade. Entenderam? Deixa eu só abaixar aqui isso, senão vai ficar toda hora pitando. Beleza. Aqui no caso, por que não são as outras, né? Aqui no caso, está perguntando sobre a população. O padrão corporal. B. Possuem sua maioria mulheres obesas. Aqui no caso, ele não vem trazer aí a maioria, né? A questão não fala isso. A pergunta ela quer saber em relação à população em geral, a diversidade, né? Tem aqui no caso a população, né? Mulheres obesas. Tem, isso daí não vai impedir aqui no caso a diversidade. Então, a diversidade da população aqui, que é o principal, né? Não só mulheres obesas, mulheres magras, mulheres negras, né? Aqui no caso, essa diversidade de raças, né? De várias da população mesmo, a diversidade que torna aí rica a população brasileira. Então, aqui no caso, não é somente, aqui no caso, a B, né? A maioria mulheres obesas. Aqui a questão, ela vem trazer em relação à população em geral, né? Ao grupo, a população brasileira mesmo em si. Então, por isso que também não é a letra B, né? Você poderia confundir aqui no caso... Desculpa, você poderia confundir aqui no caso, pelo texto aí está destacando o padrão de beleza, aqui gente, cuidado, de corpo magro, musculoso, mas não, aqui no caso, esse padrão de beleza é imposto pela mídia, né, é diferente aqui no caso quando se trata da população brasileira, né, então aqui no caso, não é a letra B, possui a maioria mulheres obesas, aqui a questão ela vem trazer a população em geral. Então, cuidado para vocês não confundirem também, tá certo? Olha só, a C. Está devidamente representada na grande mídia? Muito menos, né? Está devidamente representada na grande mídia? Olha a contradição, né? Não é somente o que está representado pela mídia, pelo contrário, né? A mídia, ela mostra, segundo o texto, apenas 5 a 8% da população. Então, olha o equívoco, né? O erro aqui. Não é somente representada pela mídia, e sim, mais uma vez, pela rica diversidade, pessoas de várias raças, em vários aspectos, né? Aqui no caso, uma sociedade diferente, única, aí, né? Aqui no caso, cada um com sua peculiaridade, né? Então, aqui no caso, por isso que também não é representada pela mídia, né? Muito menos, tá certo? Tem padrão de beleza idêntico aos demais países? Muito menos, né, gente? Aqui no caso, não, né? O Brasil tem sua rica diversidade, claro que cada país tem a sua população, né? Rica aí em várias diversidades também, mas aqui no caso, idêntico, gente, ninguém é igual a ninguém, cada um é único, né? Até mesmo pessoas gêmeas não são parecidas, né? Cada um é único. Então, aqui no caso, não tem padrão de beleza idêntico aos demais países. Não é isso. Muito menos, tá certo? E é composta na maioria por pessoas brancas e magras? Não, né? Uma grande mentira também, né? A gente sabe que o país, o Brasil principalmente, né? Que a questão traz do Brasil, ele é rico em diversas raças. Então, muito menos composta, aqui no caso da maioria, por pessoas brancas e magras? Não, né? Outra questão, outra alternativa errada, né? Outro equívoco aqui. Tá certo?
Por isso que vai ser a letra A, ao se tratar aqui, no caso, não o que o texto aponta, não o que a mídia aponta. Cuidado, essa questão, se você fizesse aí na pressa, você poderia confundir. Aí você poderia pensar, o texto está falando sobre isso, então essa é a alternativa. Não, cuidado, leiam o comando primeiro. O que o comando vem perguntar para a gente, vem questionar? Em relação à população brasileira, olha só, padrão corporal dos brasileiros. Compreende aqui no caso, né? Compreende-se que essa população, então ele vem trazer em relação à população brasileira, que é exatamente caracterizada pela sua rica diversidade, ou seja, né? Essa diversidade aí da população, beleza? Por isso que é a letra A. Então, cuidado, viu, gente? Não se esqueçam de lerem o comando é o principal aqui, tá certo? O texto ajuda a complementar? Sim, auxilia, mas cuidado para o texto não confundirem aí vocês nas questões. O principal aí é vocês analisarem o comando da questão, tá bom? Mais um exemplo aí de questão pegadinha, olha só. Bom, espero de verdade que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado, né? Vejo vocês nas próximas questões de linguagens. Não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento aí para vocês. E bons estudos para vocês. Não deixem de estudar, tá bom? Até a próxima!